Olá, eu sou o pastor Murilo e o nosso bate-papo de hoje vai tratar da mansidão, uma virtude do Espírito Santo que está lá consagrada em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então nós vamos continuar a conversar sobre o fruto do Espírito e ampliar o nosso conhecimento, analisando o conjunto de circunstâncias que envolveu a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. As igrejas da Galácia nasceram nas missões de Paulo. O exame dessa carta mostra o apóstolo Paulo muito preocupado com os agitadores judeus, os prosélitos, que procuravam impor aos gentios a circuncisão e as responsabilidades da lei mosaica como necessárias e fundamental à salvação, como está denunciado em Gálatas capítulo 1, versículo 7, Gálatas 4, versículo 17, Gálatas 5, versículo 10. A lei não produz a fé, mas antes opera a maldição, da qual Cristo necessita livrar os homens. Além do ato da aceitação do Evangelho, Paulo reforça em Gálatas a necessidade de vivermos plenamente as boas novas de Jesus, como está lá no capítulo 5 e 6 de Gálatas. É uma mensagem da graça que necessita da fé. No capítulo 5, que estamos examinando, o poder da cruz, o fruto do Espírito, a virtude do Espírito Santo é apresentado como um caminho mais eficaz do que a lei. Nele encontramos as mais fortes declarações sobre a salvação achadas nas Escrituras Sagradas. Nos nossos debates e papos anteriores, já examinamos a virtude da paz, da benignidade, bondade, da fidelidade, que fazem parte inseparável do amor, que é a essência, a mais importante característica do Espírito Santo. Hoje, vamos trocar ideias sobre a virtude da mansidão. A mansidão nos faz mais parecidos com Jesus, como está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, como está escrito em Mateus capítulo 11, 29, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. No Novo Testamento, mansidão está associada a um estado de espírito diante de Deus e uma disposição da mente diante do próximo. Diante de Deus, mansidão é a marca da humildade. Diante do próximo, mansidão é uma das dimensões do domínio próprio e da longanimidade. Não confunda a mansidão com apatia, com falta de sensibilidade ou indiferença. A Bíblia mostra Moisés como o homem mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra, como está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Mas por ironia, ao deixar de exercer esta virtude da mansidão, Moisés perdeu a promessa de entrar na terra prometida, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 12. A indignação deve fazer parte do caráter cristão, do nosso caráter. Do contrário, nos tornaríamos hipócritas. No entanto, mesmo indignado, irado ou afrontado, o cristão deve exercer mansidão, como está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 e 25. Porque a mansidão não se confunde com timidez, falta de firmeza, nem muito menos com covardia. A Bíblia fala: irai-vos, portanto há uma permissão bíblica para a ira do homem, mas ela diz: e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, como está escrito naquele texto tão conhecido de Efésios 4, 26. E é o segredo da Bíblia para a nossa condução enquanto cristãos. Vou me valer de Moisés para demonstrar que, mesmo irado, o cristão deve agir por motivo justo e em termos adequados, sem se omitir. Moisés agiu corretamente quando, irado, vendo o bezerro, as danças e a idolatria do povo, quebrou as tábuas da lei ao contemplar o bezerro feito pelo povo. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Jesus, nosso mestre, nos ensina que não podemos nos omitir quando afrontados. Jesus, manso e humilde de coração, se manteve silencioso quando foi julgado. Está consignado em Mateus capítulo 27, versículo 12 a 14, e em Isaías 53, versículo 7. Mas quando se deparou com os que vendiam bois, ovelhas e pombos no templo, os expulsou com energia muito forte.
Em João, capítulo 2, versículo 14 a 17, nós podemos constatar essa ação do Senhor Jesus. Esses exemplos, que aparentemente se opõem à mansidão, podem indicar que eu estou me desviando do tema, mas, por outro lado, ajudam a fixar o conceito que devemos ter dessa virtude chamada mansidão. Importante finalizar nosso bate-papo de hoje, lembrando que somos chamados à mansidão em várias recomendações bíblicas. Diz assim a palavra do Senhor em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscais a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Também em Mateus capítulo 11, 28 está escrito: os cristãos são chamados à mansidão. Os que ainda não servem a Jesus como Senhor devem aceitar a suavidade do seu jugo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, encontramos, a exemplo do que fez o apóstolo Paulo, consideramos a mansidão como uma virtude a ser buscada e desenvolvida junto com a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Podem conferir lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Nossa força e nossa beleza, como recomenda o apóstolo Pedro, deve estar no coração, pois ela não se perde estando no nosso coração. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. O homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Também em Efésios capítulo 4, versículo 2, nós podemos ver que está escrito que nós devemos suportar uns aos outros em amor, com toda a humildade e mansidão. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 12, nós vemos que assim revestimos-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Com esses exemplos, reafirmamos a unidade do fruto do Espírito, o amor. De nada adianta você praticar isoladamente essas virtudes se não estiver fazendo com amor. As demais virtudes, como a mansidão, são inseparáveis do fruto do Espírito Santo, o amor. Fique certo disso. Graça e paz.